Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Alexandria, eu sou especialista cloud, trabalhando focado em AWS já há pouco mais de 6 anos. E esse canal aqui é um projeto que eu sempre quis iniciar, que seria para trazer conhecimento para as pessoas que estão entrando no mercado de cloud, trazendo além do que apenas ideias introdutórias, tutoriais básicos, né? Trazendo contextos de mercado para dentro do que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês. Então, foi por isso, né, que o Deu Nuvem ele surgiu e nada mais justo do que o primeiro vídeo ser falando um pouco da minha trajetória e como que eu cheguei, né, no mercado de cloud computing. E para começar, né, eu lembro, pô, quando eu estava começando, procurando estágio, eu nem sabia o que era cloud, eu não sabia nem o que era nuvem, eu não sabia como que isso funcionava. Diferente de hoje, que acaba sendo um pouco mais fácil, né, para você entrar no mercado de trabalho de infraestrutura em nuvem. Na verdade, quando eu comecei, né, eu comecei como estagiário de suporte técnico. Então, eu limpava cabo, formatava máquina, instalava impressora, criava e deletava o usuário do Active Directory. E eu lembro que quando eu comecei nesse estágio, tinha uma coisa que me assustava muito, que era saber sobre Linux. E eu não sabia nada sobre Linux, né? Para mim, naquela época, era algo de outro mundo. Eu lembro até hoje que eu tinha um caderninho que eu anotava algumas coisas, e nesse caderno um dos principais comandos que eu tinha lá era o ls, cd, apt-get install para saber quando eu tinha como que eu conseguia fazer a instalação de um pacote, por exemplo. E para mim, naquele momento, foi, né, uma introdução para o mercado de infraestrutura. Como que funciona a administração de sistemas, né, de servidores Windows, Linux. E na época pode até parecer estranho para quem me conhece hoje, mas eu cheguei a estudar para fazer uma certificação de MCSA. Eu comprei os livros para me aprofundar na configuração de servidores Windows, porque eu achava que o Linux não era para mim. E graças a Deus, com o passar do tempo, eu descobri que o Windows não era para mim, né? E só que até aqui, né, cloud para mim era um conceito ainda muito distante. Eu não tinha aquilo próximo da minha rotina de trabalho, né? Parecia que para as empresas que eu atendia ainda era uma coisa muito fora da caixa, né? Era coisa para quem tinha muito dinheiro, coisas que as empresas para a qual eu já trabalhei aqui na minha cidade ainda parecia ser muito distante ou muito mais complexo do que ele ter lá o seu próprio servidor, instalar o seu Nginx, instalar lá a sua aplicação e rodar. Na época eu não sabia nada sobre nuvem. Até que em 2018 eu tive a oportunidade de trabalhar em um data center, também como suporte técnico, né? Dessa vez não suporte técnico do data center, mas suporte para as empresas que pagavam o serviço de gerenciamento, né, para o data center. E foi lá que eu expandi ainda mais meu conhecimento em administração de sistemas, lá que eu tive muito mais contato com serviços de hospedagem web, serviços de e-mail, serviços, né, de gerenciamento de arquivos, e lá que eu consegui crescer ainda mais a minha bagagem técnica em sistemas operacionais, e foi onde eu aprendi muito mais a gostar de Linux, né, a acostumar a trabalhar com a tela preta do terminal. E nessa época que eu estava nesse data center, eu já tinha um certo conhecimento sobre como hospedar aplicações e tudo mais. E um dos projetos da universidade, a universidade ela propôs, né, a gente entregar uma aplicação pronta para o cliente final, né, para que as pessoas que iriam fazer a avaliação do projeto conseguissem validar o projeto que foi desenvolvido. Então, acessar a página, navegar, fazer minimamente o acesso funcional da solução. E a gente estava num dilema muito grande, porque como eu já trabalhava em um data center, eu sabia que, pô, eu tenho que contratar uma máquina, um servidor virtual ou um dedicado. E não é barato, né? Nós éramos estudantes, então, pô, um grupo de estudantes pagar um mês de servidor dedicado por 400, R$ 500 já era uma baita grana. Até que um dos professores que iriam fazer a avaliação, ele comentou: por que que vocês não utilizam a AWS?
E aí, né, ninguém conhecia a AWS, né? Ele explicou mais ou menos como que aquilo funcionava, que tinha um free tier, que a gente conseguiria executar esse projeto da universidade de forma gratuita dentro da Amazon. E aí foi onde a gente tomou a decisão de, beleza, vamos entender aqui como é que funciona. Eu lembro até hoje que a gente subiu lá uma T2 Micro, né, que estava dentro do free tier mensal, e a gente conseguiria fazer a hospedagem da aplicação da gente dentro da AWS. E foi nesse projeto, né, que foi o ponto de partida para que eu começasse a trabalhar com infraestrutura. Né? Eu queria entender, né, eu mergulhei de cabeça como que isso funciona, quais são os serviços que eu preciso usar, o que que a Amazon oferece, né, como que eu contrato um serviço. E eu vi na prática, né, a entrega desse resultado como o poder que a nuvem traz para quem está utilizando ela, né, a facilidade de tirar um projeto do papel. Nós utilizamos o Free inteiramente para poder criar esse projeto e disponibilizar. Nós não precisamos gastar um real, diferentemente do projeto trabalhando em cima de uma infraestrutura de data center on-premise, onde eu precisaria contratar, né, pelo menos mensalmente um servidor. Aqui nós subimos a aplicação, apresentamos e deletamos a máquina, não fomos cobrados e nem precisamos ficar um mês com a máquina ligada, né? E depois desse projeto foi quando eu tive uma virada de chave. Eu descobri que eu gostaria de trabalhar com isso, né? É sobre isso que eu quero fazer na minha carreira. Então eu decidi que infraestrutura seria a área a qual eu iria me especializar, né? E desde esse momento foi o momento em que eu comecei a estudar efetivamente sobre a AWS, sobre nuvem, né? Entender como é que esse universo funciona. E na minha época não tinha muito material em português, ainda hoje não tem muito material em português. E eu lembro que, pô, eu estudei basicamente todos os dias, errei muito, né? Esqueci recurso ligado, como boa parte das pessoas esquecem. Tive que pagar caro por isso e fui evoluindo, né? Até chegar hoje no patamar que eu me encontro de saber como funcionam melhor os serviços, quais serviços utilizar, como escolher a melhor arquitetura. Mas aí só em 2020 foi que eu tive minha primeira oportunidade, né, para trabalhar como um analista de infraestrutura focado em AWS, né? Então comecei a trabalhar numa fintech e pô, 2 anos estudando sobre cloud, sobre AWS, e aí eu cheguei nessa minha primeira oportunidade e descobri que eu não sabia ainda um terço do que o que eu precisava para operar uma empresa que já estava trabalhando na AWS, né? E eu tive muita sorte porque nessa empresa eu tive bons tutores que me auxiliaram dentro desse momento de transição, de começar a trabalhar com cloud. E em pouco tempo eu já estava lá trabalhando em ambiente produtivo, em janelas de migração na madrugada, pensando em otimização, criando novos ambientes. E hoje, com um pouco mais de 6 anos, né, trabalhando e ajudando as empresas a migrarem suas aplicações para a AWS, pensar em modernização de plataforma, implementação de infraestrutura como código, quanto mais eu cresço nessa área, eu percebo que a conversa sobre tecnologia, ela ainda é muito fechada, né? O acesso à informação, ele ainda é muito específico para falantes da língua inglesa, né? E quando eu comecei a compartilhar conteúdo no meu LinkedIn, por exemplo, através de um blog técnico, era muito pensando em desburocratizar o acesso à informação. Então, uma coisa que eu venho fazendo desde quando eu comecei na minha carreira, criar documentações, compartilhar conhecimento, participar de comunidades, né, como é o caso dos DevOps Days, user groups da AWS. E as pessoas, elas, quando trazem soluções, elas mostram muito soluções finais, mas é através do processo que a gente aprende. Então, como que foi feito? E a ideia do canal é justamente a gente se aprofundar nesse como que é executado nas grandes empresas. Qual que seria a melhor alternativa para a gente implementar um tipo de solução e não só seguir
tutoriais pré-moldados, em cenários que nunca vão acontecer, né? Trazendo então uma bagagem técnica para quem está começando agora a entender assuntos complexos de forma menos burocrática, sem que ela precise entrar numa empresa e pegar esses cenários adversos. E é daqui que nasce o Deu Nuvem, né? Então, o Deu Nuvem ele tem dois significados, né? O Deu Nuvem é para aquele momento em que tudo funciona de primeira, conseguir fazer aquele projeto sair do papel, criar um cluster, um deploy com sucesso, uma pipeline, mas também se remete àquela situação em que tudo deu errado, a infraestrutura caiu, o custo estourou, mas por que disso? Porque é através desses momentos, né, que a gente aprende mais. É a partir dessas fragilidades que a gente entende onde que precisa melhorar, onde que aconteceu o problema e evolui ainda mais. Então, trabalhar com TI, na verdade, é isso, né? A vida real do profissional de tecnologia é isso, é você trabalhar com perrengue, ter dúvidas sobre qual que é a melhor alternativa para resolver determinado tipo de problema. São tomadas de decisões difíceis, né, estratégicas, pensando no futuro da empresa. E trabalhar com cloud é muito mais do que código, né? É sobre processos, pessoas, decisões e consequências. Então, se você é um profissional de tecnologia que quer aprender sobre cloud de forma clara, né, e objetiva, eu convido vocês a se inscreverem no canal e com certeza a gente vai estar trazendo aqui assuntos técnicos relevantes, né, e com qualidade para que todos consigam traçar, né, essa jornada dentro da cloud. E aí a gente vai chegando agora no final, né? Eu agradeço muito aí o tempo que vocês destinaram a estar aqui ouvindo, né, um pouco da minha história e entender um pouco mais sobre o intuito, né, do canal. E, pô, de forma, né, bem descontraída, deixa aí nos comentários qual que foi o maior perrengue, né, que tu passou trabalhando com tecnologia. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!